Prepare-se! O que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o poder sobre o planeta Terra. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Em uma base isolada nas montanhas geladas do Alasca, antenas metálicas se erguem em direção ao céu, formando um mar de estruturas que parecem conversar com o próprio firmamento. Para alguns, é apenas um projeto científico. Para outros, é o coração de uma das maiores conspirações tecnológicas da história moderna. Hoje, vamos mergulhar fundo no enigma do HAARP, um suposto programa de manipulação climática, capaz, segundo muitos, de controlar tempestades, furacões e até mesmo a mente humana. O HAARP, sigla para High Frequency Active Auroral Research Program, foi oficialmente criado em 1993. O projeto tinha um propósito declarado: estudar a ionosfera, uma camada da atmosfera terrestre que reflete ondas de rádio e influência nas comunicações globais. Construído na cidade de Gacona, no Alasca, o complexo possui 180 antenas alinhadas em perfeita simetria, cobrindo mais de 13 hectares. Essas antenas emitem potentes ondas de rádio em alta frequência, capazes de aquecer pequenas regiões da ionosfera a mais de 1000 graus Celsius. Segundo os cientistas, o objetivo seria compreender o comportamento das partículas carregadas que compõem essa camada e desenvolver melhorias em sistemas de comunicação e defesa. Mas foi justamente essa ligação com a defesa que levantou as primeiras suspeitas. O HAARP foi financiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a Marinha e a Força Aérea. Desde o início, documentos sobre o projeto eram classificados e as visitas de civis eram extremamente restritas. Para muitos, isso não era apenas precaução, era segredo. A partir daí, começaram as especulações. Teóricos da conspiração afirmavam que o HAARP não era apenas um laboratório, mas sim uma arma climática capaz de alterar o tempo em qualquer parte do planeta. Dizem que, manipulando a ionosfera, ele poderia mudar o curso de correntes de ar, provocar chuvas intensas ou até causar secas devastadoras em nações inimigas. Outros foram ainda mais longe. Acreditam que o HAARP seria capaz de gerar terremotos artificiais ao induzir ondas de energia em zonas sísmicas sensíveis da Terra. E alguns dizem que o projeto teria experimentos de controle mental em massa, usando frequências que interfeririam nas ondas cerebrais humanas. O mais assustador? Nenhum desses rumores surgiu do nada. Em 1997, o ex-governador do Alasca, Jesse Ventura, afirmou publicamente que havia recebido relatórios secretos sobre tecnologias climáticas sendo testadas no HAARP. Logo depois, o senador Ted Stevens, que havia apoiado o projeto, começou a evitar entrevistas sobre o assunto. Coincidência? Na mesma época, eventos climáticos extremos começaram a ocorrer com uma frequência inédita. O El Niño de 1997 e 1998 devastou regiões inteiras com secas e enchentes. Em 2005, o furacão Katrina destruiu Nova Orleans. Em 2010, terremotos atingiram o Haiti e o Chile em sequência. Em fóruns e publicações alternativas, muitos apontaram para o mesmo culpado, o HAARP. Há quem diga que as ondas de rádio do complexo foram detectadas antes de alguns desses desastres, e que o padrão das transmissões coincidia com fenômenos anômalos na ionosfera registrados por satélites. Nada disso foi provado, mas também nada foi explicado. Cientificamente, o HAARP opera em uma faixa de frequência entre 2,8 e 10 MHz, energia insuficiente, segundo especialistas, para causar qualquer impacto climático direto. O máximo que conseguiria seria alterar microscopicamente a densidade do plasma na ionosfera, algo irrisório comparado à força natural dos ventos solares ou das correntes oceânicas. Ainda assim, há brechas. Pesquisadores independentes sugerem que pequenas perturbações controladas em larga escala poderiam, teoricamente, influenciar o campo magnético terrestre ou as correntes atmosféricas com o tempo. E se o HAARP não fosse apenas uma instalação? E se existissem versões ocultas mais potentes espalhadas pelo mundo? Essa hipótese ganhou força quando surgiram estruturas semelhantes em Noruega, Rússia, China e até Brasil, em projetos pouco divulgados de pesquisa ionosférica.
Seriam meros estudos científicos? Ou uma rede global de engenharia climática secreta? Muitos associam as ideias por trás do ARP ao gênio Nikola Tesla. No início do século XX, Tesla afirmou ter desenvolvido uma tecnologia de transmissão de energia sem fios capaz de alcançar qualquer ponto do planeta. Algo que poderia ser usado, segundo ele mesmo, tanto para gerar energia limpa, quanto para destruir exércitos inteiros à distância. Seus experimentos com ondas eletromagnéticas de alta frequência foram ignorados na época, mas reaparecem curiosamente nas patentes relacionadas ao ARP. Coincidência? Ou o renascimento de uma ideia antiga, com propósitos modernos? Tesla morreu em 1943, e seus documentos foram imediatamente apreendidos pelo governo dos Estados Unidos. Décadas depois, parte dessas anotações apareceriam misteriosamente ligadas a programas da DARPA, a agência responsável por tecnologias militares avançadas. E o HAARP, é claro, era um deles. A ideia de controlar o clima não é nova. Em 1977, a ONU assinou a Convenção sobre a Proibição do Uso Militar de Técnicas de Modificação Ambiental, conhecida como NMOD. Esse tratado proibia explicitamente que nações usassem manipulação climática como arma de guerra. Mas por que proibir algo que oficialmente não existe? Seria apenas precaução? Ou confissão? Desde então, documentos desclassificados mostram que os Iraquaniua, a Rússia e a China realizaram experimentos de semeadura de nuvens, alteração de precipitação e aquecimento localizado da ionosfera. Pequenos testes, oficialmente. Mas e se o HAARP for a culminação de décadas de pesquisa sobre o domínio absoluto do clima? Imagine poder causar uma seca estratégica sobre um país inimigo, ou inundar plantações inteiras sem disparar uma bala. Essa é a guerra perfeita, invisível, negável e devastadora. Em 2014, o projeto HAARP foi oficialmente encerrado e transferido para a Universidade do Alaska Fairbanks. O governo americano afirmou que os custos eram altos demais e que os experimentos já haviam cumprido seus objetivos. Mas ex-funcionários anônimos alegam que o complexo nunca foi realmente desativado. Segundo relatos, o local continuou recebendo energia elétrica suficiente para manter as antenas ativas. Moradores da região relataram ouvir sons metálicos e sentir vibrações no solo durante a madrugada. Os mesmos tipos de ruído que antecediam testes confirmados anos antes. Enquanto isso, satélites meteorológicos registravam anomalias térmicas inexplicáveis na região do Alasca. Coincidência? Talvez. Ou talvez o projeto apenas tenha mudado de nome. Atualmente, o governo dos Estados Unidos e empresas privadas de tecnologia estão desenvolvendo algo chamado Geoengineering, ou Engenharia Climática. Oficialmente, são projetos para combater o aquecimento global, controlando a quantidade de radiação solar que atinge a Terra. Mas críticos afirmam que essa nova geração de tecnologias climáticas é apenas uma evolução do ARP, agora com uma face mais aceitável. Com satélites, drones e torres de transmissão, seria possível criar sistemas globais de manipulação atmosférica, discretos e poderosos. Em 2022, documentos do US Global Change Research Program mencionaram experimentos de ionosfera controlada para mitigação de desastres climáticos. A linguagem é técnica, mas o significado é claro. O homem está aprendendo, de fato, a mexer nas engrenagens do clima. A questão é, até que ponto? Para a comunidade científica, o HAARP é um projeto inofensivo, um laboratório de pesquisa mal interpretado. Mas o silêncio em torno de certas informações, os investimentos militares e as coincidências históricas alimentam o imaginário popular. Seria tudo apenas teoria? Ou estamos diante de uma verdade fragmentada, cuidadosamente escondida sob o rótulo de pseudociência? Há quem diga que o verdadeiro poder nunca é mostrado, apenas sentido. E talvez o clima, algo que sempre acreditamos ser natural, seja hoje o campo de batalha mais silencioso da humanidade. O HAARP continua lá. As antenas ainda estão de pé, refletindo a luz fria do Alasca. Talvez sejam apenas instrumentos científicos. Talvez sejam o símbolo de um poder que já saiu do controle. Afinal, se o homem é capaz de destruir o planeta com armas nucleares,
Por que não seria capaz de reprogramar o céu? Pense nisso da próxima vez que olhar para as nuvens. Talvez elas não estejam onde deveriam estar. Som de estática, um leve ruído elétrico, voz sussurrada ao fundo. O clima está mudando. Mas quem está mudando o clima?